Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Nandana Vraja Jana Rajana. Yashoda Nandana Vraja Jana Rajana. Yashoda Nandana Vraja Jana Rajana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Então vamos continuar nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Estamos lendo o canto 8, o capítulo 3, intitulado As Orações de Gajendra. Vamos ler o verso número, se não me engano, o verso 7, não, 8 e 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então eu vou ler os versos sozinho.
Na vidyate jasya cha janma karma va nanamara rupe guna dosha eva va tathapi lokapyaya sambhavaya ya swamayaya tani anukalam richati tasmai nama pareshaya brahmane ananta shaktaye arupaya rurupaya nama ascharya karmane. Então eu vou ler diretamente a tradução e também a explicação, o significado que foram dados por sua divina graça Srila Prabhupada. A suprema personalidade de Deus não tem nascimento, atividades, nome, forma, qualidades ou defeitos materiais. Para concretizar o propósito, porque este mundo material é criado e destruído, ele, através de sua potência interna original, vem sob a forma de um ser humano, tal como o Sr. Rama, Sr. Krishna. Sua potência é imensa e sob várias formas, todas elas livres de contaminações materiais. Ele age maravilhosamente, portanto ele é o Brahman Supremo. Ofereço-lhe meus respeitos. Vamos ao significado. No Vishnu Purana, afirma-se Gunams cha doshams cha muni vyatita samasta kalyana gunatmako hi. A suprema personalidade de Deus não tem forma, qualidades ou defeitos materiais. Ele é espiritual e o único reservatório de todas as qualidades espirituais. Como a suprema personalidade de Deus declara na Bhagavad Gita 4.8, Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam. As atividades nas quais o Senhor salva os devotos e aniquila os demônios são transcendentais. Todo aquele que é aniquilado pela suprema personalidade de Deus obtém o mesmo resultado conferido a um devoto protegido pelo Senhor. Tanto um quanto o outro são transcendentalmente promovidos. A única diferença é que o devoto vai diretamente aos planetas espirituais e torna-se um associado do Senhor Supremo, ao passo que os demônios são promovidos a Brahma Loka, a refulgência impessoal do Senhor. Ambos, entretanto, são transcendentalmente promovidos. A atividade através da qual o Senhor mata ou aniquila não corresponde com precisão à destruição deste mundo material. Embora pareça que ele atue dentro dos modos da natureza material, ele é nirguna, acima dos modos da natureza. Seu nome não é material. Caso contrário, como poderia alguém alcançar a liberação cantando Hare Krishna, Hare Rama? Os nomes do Senhor, tais como Rama e Krishna, não são diferentes da pessoa de Rama e Krishna. Logo, quem canta o mantra Hare Krishna associa-se constantemente com Rama e Krishna, a suprema personalidade de Deus, e, portanto, liberta-se. Um exemplo prático é a Jamila, que sempre permaneceu transcendental às suas atividades, simplesmente cantando o nome de Narayana. Se isto é válido no caso de Ajamila, tanto mais o é em relação ao Senhor Supremo. Ao vir este mundo material, o Senhor não se torna um produto da matéria. Isto é confirmado em toda a Bhagavad Gita.
janma karma chame divyam. Ou avajananti man mudha manusinta no ashritam. Portanto, quando a Suprema Personalidade de Deus, Rama ou Krishna, desce para agir transcendentalmente em nosso benefício, não devemos considerá-lo um ser humano comum. O advento do Senhor Krishna ocorre com base em sua potência espiritual. Sambhava-mi Atma Mayaya. Como seu advento não é forçado pela ação da energia material, o Senhor é sempre transcendental. Ninguém deve considerar o Senhor Supremo como um ser humano comum. Os nomes e formas materiais são contaminados, mas o nome e forma espirituais são transcendentais. Srila Prabhupada Ki Jai. Amagyana timirandasya gyanam jana shalakaya chakshu militam jena tasmai shri gurave namaha. Shri Chaitanya manobhistam staptam jena bhutale swayarupa kadamahayam tadati swapadam tikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Dayananda Goswami Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namine. Vancha Kaupatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Então aqui, né, Gajendra continua oferecendo suas orações para o Senhor Vishnu, que apareceu naquele momento de dificuldade de Gajendra para protegê-lo. Né? E aqui, né, como nos outros versos, Gajendra continua a falar acerca das características, né, da pessoa suprema. Gajendra já falou como, né, o Senhor Vishnu, o Krishna é a fonte de todas as coisas, a única causa primordial de tudo. Já falou como ele mantém todas as coisas, como ele permeia tudo. Gajendra está falando constantemente, na medida que ele faz suas orações, na verdade ele está falando acerca, né, das características transcendentais da pessoa suprema. E aqui não é diferente. Aqui ele explica que o aparecimento da personalidade de Deus nesse mundo material não tem nenhuma influência da energia material. O seu aparecimento nesse mundo se dá unicamente pelo seu próprio interesse. Assim como, acho que falamos ontem, quando o governador ele vai visitar o presídio, ele não o faz ele não o faz assim como um prisioneiro. O prisioneiro, aqui tem um advogado que manda muita gente para a cadeia, né? Bom, não sei. Mas quando o Gaura Bhagavan assina lá, o cara tem que ficar atrás das grades, é obrigado. Né? Mas quando Krishna vem, ou quando o governador ele vai a um presídio, ele não está sujeito a Bhagavan, Gaura, bom, o nosso querido Gaura Bhagavan. Ele faz isso completamente livre. É o desejo. Qual é o desejo de Krishna aqui, né? Então, o desejo de Krishna, o desejo do Senhor Vishnu é cuidar de todos nós. Esse é o princípio. Inclusive, a própria manifestação material
Krishna não teria nenhuma necessidade de criar esse mundo material. Porque o mundo espiritual é infinitamente, mas infinitamente superior a essa pequena manifestação cósmica, né? É dito que essa manifestação material é uma terça parte, né? Um quarto. Um quarto da criação espiritual. Quer dizer, é insignificante comparado. Mas por que então, né, Krishna ele manifesta esse mundo? Né? Porque vão existir almas como Pátraka que vão querer desfrutar, independente desse mundo material. Tem almas que vão se rebelar. Krishna já, assim como a gente vê nesse mundo, né? As pessoas são assim. O mundo poderia ser muito diferente, não poderia? Né? Então, quando o ser humano tenta resolver os problemas desse mundo, né? Então ele cria leis, ele cria sistemas políticos, cria sistemas econômicos, né? Mas tudo tem a tendência de se corromper, né? Nas mãos do ser humano. Todos os partidos políticos, todos os sistemas econômicos, tudo tende a se corromper nas mãos do homem. Então, quando a gente pensa numa solução para o ser humano, é tão difícil, porque tudo é muito radicalizado, né? Tudo muito polarizado. Então, outro dia... Bom, deixa pra lá. Então, não, é um adendo aqui. Estava ouvindo, pesquisando um pouco sobre essa coisa de direita e de esquerda, né? Direita e de esquerda, porque já é uma polarização, né? Então, é um tema tão complexo, né? E muitas pessoas, às vezes, nem estudam, nem entendem o que significa ser de direita, o que significa ser de esquerda. E se é necessário ser de direita e de esquerda, ou porque, pelo que a gente percebe de algumas autoridades, que às vezes é necessário uma postura de direita diante de certas circunstâncias, às vezes uma postura de esquerda. É tudo muito situacional, né? Então, às vezes, precisa de intervenção, né? Que é uma postura mais de esquerda, né? Protecionismo e assim, toda uma situação mais assim, o governo está ali intervindo, né? Intervém na economia, intervém no livre mercado, essas coisas, né? Mas, por outro lado, a gente vê que essa intervenção, né, demais, ela também abafa o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento das riquezas do homem, porque a história mostra que quando o homem tem liberdade, ele produz. Mas porque ele sabe que pode desfrutar daquilo que ele está produzindo, né? Mas, então, muitas vezes, quando você está fechado dentro de um quadrado, você não vê possibilidade de crescer, de se expandir, então você não investe, Então, assim, tudo muito questão econômica, questão social, né? Se você também dá tudo para as pessoas de mão beijada, né? Então as pessoas também não vão se esforçar para crescer, para se desenvolverem, porque tem um governo muito assistencialista. Então, assim, sempre, mesmo na nossa vida privada, na nossa vida pessoal, um pai, às vezes, ele tem que ser compassivo com o filho, às vezes ele tem que ser duro, ele tem que restringir, muitas vezes. Mas tudo por quê? Porque o ser humano, ele tem a tendência, devido à ignorância, ele sempre tem a tendência de abusar. A nossa experiência não é comumente de que quando alguém tem poder, ele usa o poder para o benefício das pessoas. Em geral, quando se tem poder, se explora as pessoas, né? Então, por isso a necessidade, às vezes, de regular
de ter regras e ter leis, porque infelizmente nós, seres humanos, somos assim. Mas poderia ser diferente. Se todo mundo tivesse um coração bondoso, né? Se todo mundo fosse dado a ética, a virtude, não precisaria de nada disso. Ou precisaria de pouca coisa. Né? Porque as pessoas estariam naturalmente se preocupando umas com as outras. Né? Não teria, né? Por exemplo, o capitalismo não seria um capitalismo selvagem. As pessoas poderiam produzir suas riquezas, né? E, naturalmente, por sua bondade, ele não iria explorar as pessoas, ele iria produzir algo para o benefício de todo mundo. Os produtos iriam ter características, né, saudáveis e com um preço justo. Mas a gente vê que não é assim. Por quê? É o homem, o ser humano em sua ignorância. Então, Krishna manifesta esse mundo material porque existem almas, ou no seu próprio projeto, né, ele entende que por dar livre-arbítrio à alma, por dar essa condição à alma de decidir muitas coisas em relação à sua própria vida, que muitas almas vão decidir, né, por sua tendência natural, né, de desfrutar, porque ela herda isso da pessoa suprema. Nós temos as mesmas qualidades de Deus, então muitas vezes a gente quer desfrutar independentemente. Então Krishna já sabia de tudo isso. Quando manifestou esse projeto, né, em que as entidades vivas, suas partes integrantes, possuem livre-arbítrio. Então ele manifesta o mundo material para dar oportunidade a essas almas rebeladas, que somos nós, de viver independente dele. Então nós somos prisioneiros. Só que essa prisão aqui é diferente da prisão comum. Porque, na verdade, as prisões são construídas com o propósito de retificar o caráter dos prisioneiros, né? De maneira que ele possa novamente voltar para o convívio da sociedade. Uma pessoa é tirada do convívio social porque tem comportamentos inadequados, que agride a sociedade, né? Mas a ideia é que o sistema prisional existe para mudar o comportamento dessa pessoa, mas a gente vê, em geral, que na verdade é uma universidade do crime, né? Porque ali quem chega encontra os mais variados criminosos, os mais alto nível. Então eles aprendem como ser um criminoso melhor, né? Em vez de... Mas aqui não é assim. Aqui vai ter que aprender a ser bom. Não tem jeito. Enquanto a gente persiste nessa natureza de explorar, de independência, né? Então a gente vai adquirindo outros corpos para poder continuar, porque é só nessa existência material que isso é possível. Então nós somos também obrigados a conviver com outros criminosos, como um presídio. Legal, não é? Quando a gente vai para um presídio, a primeira coisa que a gente teme é ser abusado. Não é isso que as pessoas falam? Já tem todo um sistema ali dentro, né? E é entre criminosos. Mas nós aqui também estamos vivendo entre criminosos. Nós não estamos vivendo entre santos. Pessoas que amam, que realmente se preocupam uns com os outros. Não. Isso aqui é o mundo material, a prisão do mundo material. Então a gente tenta criar leis para coibir, não é, os excessos da natureza
pervertida, humana. A gente tenta coibir. Mas existem aqueles mais espertos, né? Que eles criam as próprias leis para protegerem, né, os seus interesses. Esse é o mundo material. Todo mundo tentando driblar as leis e se dar bem em tudo. Sejam bem-vindos, né, ao mundo material. Isso é o mundo material. Eu estou exagerando? Exatamente assim. Porque eu acho que eu tenho uma tendência de exagerar, né, Isso é. Então o Krishna vem, né, porque ele criou tudo isso. Talvez aqui nas prisões o governador nunca vá visitar a prisão, porque, né, ficar por lá mesmo, né? O pessoal, assim, não é comum, eu acredito, que um governador visite constantemente o presídio para ver se tudo está funcionando direitinho, porque ele sabe que não está, né? Ele sabe que não está. Mas Krishna, né, o Vishnu, a pessoa suprema, sempre ele é consciente de tudo o que acontece nesse mundo material, direta e indiretamente. Diretamente porque ele está dentro do coração de cada um. E indiretamente através de todos os seus agentes que mantêm tudo funcionando. Então, mas quando o Krishna vem, quando ele vem a esse mundo, ele vem pelo seu interesse, não obrigado. Porque ele tem um projeto. Então ele se manifesta nesse mundo e aí ele não está sujeito às leis desse mundo. Então o corpo que ele manifesta, suas atividades, tudo é completamente transcendental, completamente espiritual. Apesar de que muitas pessoas se confundam com essas manifestações divinas. Por isso que na Bhagavad Gita Krishna fala, né? Krishna fala um pouco sobre ele, sobre o seu aparecimento nesse mundo, o motivo de ele aparecer nesse mundo. Esse verso muito famoso, Janma Karma Chame Divyam. Então, Prabhupada explica que não, na verdade, no 4º capítulo, no início, quando Arjuna pergunta para Krishna, Krishna, como é que eu posso entender que você falou tudo isso a Vivasvan? Vishvajana é muito mais antigo do que você, o Deus do Sol. Né? Você é meu contemporâneo. Né? Como eu posso entender que você falou esse conhecimento anteriormente para ele? Aí Krishna fala, Arjuna, tem uma diferençazinha entre eu e você. Né? O meu aparecimento nesse mundo, né, não é um aparecimento como o seu aparecimento. Né? Uma pessoa, quando aparece uma alma, quando nasce nesse mundo material, dentro de um corpo, ela esquece, pela própria forma como o mundo funciona, né? A gente esquece tudo, mas eu não esqueço os meus aparecimentos nesse mundo, porque todos eles são transcendentais. Mas você esquece. E a gente esquece, graças a Deus que a gente esquece. Já pensou, Bata, que tu lembrar tudo que tu já fez, hein? Tu ia viver de cabeça baixa o tempo todo, né? Não, o fato de você estar aqui, Pátrica, e ter aceitado o Krishna, então, significa pelo menos as últimas vidas foram vidas positivas, né? Graças a Deus, né, Pátrica? Você decidiu. O Adriano também está decidindo, né, Adriano? Tem que... Agora o Vitor quer curtir ainda. Quer viajar, abraçar o mundo. Está gostando do presídio, Vitor? Não? Presídio material. Você não acha que esse mundo é um presídio? A gente não vê desse jeito, não. Vitor, não vem com essa história. Você acha que esse mundo é um presídio? Mundo material? Sim. Não, tanta praia, tanta curtição. Não é um presídio.
É bom, né? Tem gente que gosta do presídio, né? Não tem que pagar a conta. Não paga água, não paga luz, não paga comida, tudo pronto ali todo dia. Tem alguns inconvenientes, mas se tolera, né? Assim, um camarada um dia quis sair e disse, o que foi? Eu gosto aqui. O cara disse que gostava, né? O cara se acostumou. Uma expressão que eles usam bastante. É isso que acontece, Vitor. Mas é porque você esqueceu como é que é lá fora. A realidade espiritual. A gente se acostuma com as migalhas desse mundo material. As migalhas de prazer desse mundo material. Porque a gente tem, não estou dizendo que não tem. Tem muita coisa bonita, muita coisa gostosa. Krishna, né, a pessoa suprema, pelo menos, né, fez um presídio assim, à altura, né, dele, né, como uma pessoa suprema, sua bondade. Mas os presídios que constroem aí não tem muito atrativo não, né? Diferente. Então, eu estava falando sobre o Pátraka, né? Pátraka é o assunto do dia. Pátraka. Então, assim, não é que é comum um governador visitar um presídio, mas a pessoa suprema, ela tem assim, a capacidade de se expandir. Né? O governador tem que estar em um lugar cada vez, mas a pessoa suprema se expande. Então ele está lá, na sua casa, desfrutando com seus queridos devotos, e ao mesmo tempo ele pode se replicar, né? Se expandir, né? E pode acompanhar tudo o que está acontecendo nesse mundo. Aqui a gente cria câmeras, né? Câmeras assim, coloca em vários lugares para acompanhar. Krishna não precisa de câmera nenhuma. Krishna pessoalmente se expande e acompanha tudo. Tudo. Né? Então, quando ele se manifesta, ele vem com esse propósito. Como é que Pátraka está? Será que Pátraka está bem? Será que ele está avançando? Será que ele está progredindo? Ele precisa de alguma coisa? O que é que Pátraka está precisando para crescer mais? Está precisando de umas palmadinhas, ele está muito... Né? Ou então o Vitor. O que é que Vitor está precisando? Tem que ver. Eu não conheço muito bem o Vitor. O Pátraka eu já sei que ele merece umas palmadas. Mas o Vitor eu ainda não sei. Eu acho que ele ainda está muito novinho, né? O Adriano, bom, mais ou menos. Mais ou menos. Eu reconheço, eu sou sincero. Então, assim, e aqui Prabhupada está falando que Krishna é completamente auspicioso. As palmadas de Krishna não são para punir inutilmente alguém. Né? Assim como Prabhupada está explicando que mesmo os inimigos de Krishna, Kamsa, né, Shishupala, que a gente conhece da literatura, todos eles, quando são punidos, né, e ao toque da pessoa suprema, eles se purificam e alcançam liberação. Isso foi uma das perguntas, né, de Yudhishthira Maharaj a Shukadeva Goswami. Como é que se fala que Deus ele é imparcial, mas ao mesmo tempo ele está sempre do lado, né, dos devas, das pessoas divinas, aí punindo as pessoas assúricas de mentalidade demoníaca. Então isso é demonstração de parcialidade. Né? Mas a ideia é que ao punir e ao abençoar, né, ou agraciar, tudo é bênção. Tudo é bênção, né? Nosso amigo, tudo é bênção. Mas na verdade tudo é uma bênção. Depende do ponto de vista que a gente olha. Do ponto de vista de Krishna, ele quer trazer todo mundo de volta para casa. Né?
Ora, do ponto de vista de uma pessoa que quer desfrutar desse mundo, né, uma palmadinha não é nada bom. Porque o nosso critério é outro, o critério de Krishna é outro. Para um aluno, uma prova é um motivo de trauma. Mas para o professor é uma forma de ver se o aluno aprendeu ou não. Bom, em geral. Né? Depende muito do ponto de vista. Então, do ponto de vista de Krishna, tudo o que ele está fazendo, apesar de nós não compreendermos o que ele faz, tudo o que ele faz é para o nosso bem. Por quê? Porque a existência de Deus não tem inveja. Na existência de Deus não existe nenhuma mácula de ignorância. É bondade pura. É só bondade. É só amor. Isso é a existência divina. A existência divina é só amor. Isso significa só deseja o bem. Não tem outra coisa. A gente não. Nós, às vezes, desejamos o bem para algumas pessoas e desejamos o mal para outras pessoas. Nós temos isso dentro da gente. Mas na existência de Deus não existe. Por isso que nós não podemos julgar ou interpretar as ações de Deus com a nossa atual condição. Porque sempre a nossa tendência é interpretar a partir de como eu faço, de como eu penso. Né? Então, os relacionamentos de Krishna, por exemplo, né, com as golpes, né, a gente interpreta a partir de nossa luxúria. Ah, Krishna é luxurioso. Mas não é. É tudo por amor. Simplesmente ele quer reciprocar. Ele não quer que nenhuma alma fique frustrada na sua intenção amorosa de servi-lo particularmente. Então, na existência de Deus não existe maldade, não existe inveja, não existe nenhum vestígio de algo mundano, perverso. É completamente espiritual, tudo. Então, quando ele faz algo, e algo acontece na nossa vida, a gente tem que entender, né, o que é que ele está querendo me mostrar. O que é que eu preciso aprender com essa situação? Né? Porque ele não vai fazer nada de ruim comigo, porque ele não tem esse desejo. Né? Então, a manifestação do mundo material, sua vinda a esse mundo material e tudo o que acontece nesse mundo material sempre é, né, para o benefício das almas. É difícil de entender, né? Porque como é que uma criança nasce aleijada, uma criança, ele permite que uma criança seja abusada, como é que ele permite que uma guerra aconteça? Porque tudo acontece com a sanção de Deus. A única forma de entendermos, né, é que é para o benefício. Primeiro, que nada toca a alma. Então, do ponto de vista da pessoa suprema, né, o nosso sofrimento se deve ao nosso condicionamento, nossa ilusão, por achar que somos um corpo material. Então, por exemplo, né, uma pessoa que já perdeu um corpo, um espírito, por exemplo, né, nós somos espírito, né? Então, um espírito desencarnado, ele vê a morte como uma coisa... Na verdade, ele está torcendo para o pessoal voltar para lá, né? Para ficar, né? Quando é que o pessoal vai voltar aqui? Vai ficar junto, né? Por exemplo, um esposo perde uma esposa, né? Aí a esposa está lá, o esposo aqui, poxa, quando é que ele vai vir? Quando é que ele vai morrer para voltar para... Né? Está doidinho, querendo que volte. Ou um filho, e assim por diante. Porque sabe, né? Agora, lá em cima, olhando o nosso sofrimento aqui, né? Vendo que é tudo uma ilusão, né? Que decisão essa pessoa vai tomar agora e ali, esperando ver que decisão a pessoa vai tomar. Em base a quê?
eu quero mesmo, sei lá, qualquer coisa mundana desse mundo. Aí quem está lá em cima olha, poxa vida, ele não entende que vai morrer daqui a pouco, que está perdendo a oportunidade de crescer. Ele não entende isso. Quando ele vai entender? Quem está lá, né? Mas quem está aqui está se achando o rei da cocada preta, né? Ilusão. Agora imagine do ponto de vista da pessoa suprema, que manifestou toda a existência, né? Que tem completa consciência do que é a existência espiritual, o prazer, a felicidade, a beleza de toda essa realidade transcendental. Prabhupada sempre dá o exemplo de Indra, porque Indra certa vez foi amaldiçoado. Indra é um semideus, né? Uma divindade que administra a chuva, né? E ele é considerado assim como fosse um dos semideuses mais importantes. E ele foi amaldiçoado a nascer num corpo de porco. Quem conhece, né, a opulência de Indra sabe que há uma diferença muito grande entre a existência nessa dimensão onde ele existe, né? Isso é extraterrestre, tá? Outra linguagem. E aí chegou um momento que não tinha ninguém para assumir o posto de Indra, então o próprio Senhor Brahma desceu. Indra, vamos voltar. E ele estava no corpo de porco, e ali fuçando fezes. Você já viu o porco, como é que o porco faz? Ele come e defeca no mesmo canto que está. E ali com as porquinhas, tudinho. E estava com as porquinhas, não, está muito bom aqui. Indra, pelo amor de Deus, Indra. Você sabe de onde você é? Está muito bom. E as porquinhas ali e tal. Entende os parâmetros? Quando se está em ilusão, gente, quando se está em ilusão, mesmo a vida miserável é considerada uma vida maravilhosa. É assim mesmo que acontece. Só que a pessoa suprema compreende exatamente a realidade, né? Então, quando ele está fazendo, né, quando o cirurgião está ali tirando o esparadrapo, está doendo, mas tem que tirar o esparadrapo, tem que tirar aquilo dali. Tem que tirar o tumor, está cortando, tem que tirar o tumor. Ele está fazendo bem, o cara está lá gritando, mas é isso. Fazer o quê? Né? Então a existência de Deus, a realidade da sua existência é bondade pura. Não há vestígio de ignorância. Portanto, todas as suas atividades, sua vinda a esse mundo e mesmo a sua atitude de punir, não é, uma alma é para o benefício. E ele entende o que é um corpo material, entende o que é uma alma. A gente não entende, a gente está iludido com tudo isso. Então tirar um corpo, por isso que ele fala para Arjuna na Bhagavad Gita, Arjuna, Bhishma já está com um corpo velho. Se você mata o corpo dele, ele vai poder nascer num corpo jovem, muito legal. Não tem nenhum prejuízo. É assim que Krishna vê as coisas. Claro que a gente não vai sair matando ninguém, obviamente. Isso não é a ideia. Às vezes a gente pode até... Mas essa é a realidade. Tudo depende do ponto de vista. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Ou na internet tem alguma pergunta? Então, muito obrigado a vocês. Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.